Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão prossegue no livro de Êxodo, capítulo 2. Estaremos lendo agora o versículo 1, que nos diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Estaremos falando sobre o nascimento e a adoção do futuro libertador Moisés. Queridos, a primeira coisa que devemos levar em consideração aqui é quanto à expressão casa de Levi, que na verdade se tem aí Arão. Veja o que diz a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 6, verso 20. A palavra do Senhor diz assim: E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Perceba que essa expressão, como nós estamos analisando, casa de Levi, na verdade está tratando da família, envolvendo Arão, envolvendo Miriam e também Moisés. Nós podemos analisar que esse homem era neto de Levi. E nesse caso, a palavra casa, ela tem aqui o sentido de família. Ou seja, a conotação aqui ela é genealógica. Por isso devemos atentar para essa particularidade. Sobre Levi, devemos entender que, em virtude do procedimento errado que cometeram, segundo Gênesis 34, que nós já falamos aqui sobre esse episódio, envolvendo Diná, que um jovem teve um relacionamento com ela fora do padrão da própria comunidade do povo de Deus, Israel, Simeão e Levi foram lá e mataram a todos, de modo traiçoeiro. Então, por isso, o próprio pai Jacó os amaldiçoou, privou eles da bênção divina, mas lançou maldição. É isso que nós podemos analisar bem, e já explicamos também Gênesis 49, 5, 7. Mas vamos ler esse texto só para que você tenha noção e se lembre do que já explicamos anteriormente. Olha o texto de Gênesis 49, versículo 5 a 7. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito. Gênesis 49, 5, 7, diz assim: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então veja que o pai lançou a maldição sobre Simeão e Levi. Mas uma coisa é interessante, perceba que nas palavras de Jacó, em relação a Simeão e Levi, não há bênção de que eles haveriam de receber a questão sacerdotal. É claro que eles receberam a maldição, porém, tudo isso vai mudar, pois Levi passará a ser a tribo sacerdotal. Isso nós podemos ler em Números, no capítulo 35, versículo 7 e o versículo 8. Vejamos o que diz a palavra do Senhor nesse particular. Números, capítulo 35, versículo 7 e o versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrebaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito,
e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que há de herdar. Perceba, queridos, que nós podemos analisar que a tribo de Levi depois passa a ser sacerdotal. E nós iremos explicar isso posteriormente. Nós podemos analisar que essa tribo passará a ser a tribo sacerdotal. Mas alguns podem perguntar, mas como foi que essa tribo veio a ser sacerdotal, visto que o pai lançou sobre Simeão e Levi a maldição? A Bíblia tem a resposta. É claro que alguns estudiosos buscam no significado do nome Levi já o controle sobre uma tribo, que quer dizer aderir. E no árabe meridional seria definido como ocupação de uma tribo. Então, os que querem justificar que Levi seria uma tribo sacerdotal é pelo seu significado etimológico, que Levi aí quer dizer aderir. No árabe meridional quer dizer ocupar, ocupação de uma tribo. Mas nós entendemos que Levi passou a ser essa tribo, de ser essa bênção sacerdotal, por causa da fidelidade que tiveram, razão pela qual foram recompensados. Quem deseja se aprofundar muito bem nisso, precisa tão somente atentar para Êxodo, no capítulo 32. Em Êxodo 32, você vai entender claramente por que a tribo de Levi ela veio a ser essa tribo sacerdotal. Nós temos em Êxodo 32 a questão do bezerro de ouro. E a tribo de Levi, queridos, ela vai permanecer fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E pela fidelidade, pelo cumprimento, pela sinceridade de permanecer do lado do Senhor, do lado de Moisés, então essa tribo agora é consagrada para desenvolver. Olha o verso 28, Êxodo 32, 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra seu irmão. E isto para ele vos dá hoje a bênção. Então, a tribo de Levi assume agora a postura de ser fiel contra o pecado, razão pela qual recebe essa bênção. Nós podemos analisar também o versículo 26, que diz assim: Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, a tribo de Levi vai ser uma tribo sacerdotal não porque ela fosse predestinada ou determinada a ser isto, mas sim por causa da fidelidade que se mantém para com o Senhor Deus Todo-Poderoso. A recompensa é que eles passam a ser tribo de sacerdotes devido à fidelidade a Deus contra o pecado. Observe que o texto começa dizendo que o varão que era da casa de Levi casou-se com uma filha de Levi. É claro que no tocante à filha, o que precede é um artigo indefinido, pois caso fosse definido, ela seria filha de Levi. Muitos hebraístas dizem que o texto deveria ser traduzido como a filha de Levi, conforme o texto de Números 26, 59. Olha o que diz a palavra do Senhor em Números capítulo 26, versículo 59, está escrito da seguinte forma: E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. Arão gerou Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. Perceba que o texto começa: foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. Mas o texto aqui está deixando claro que lá em Números capítulo 26, versículo 59, o artigo é definido, a filha. Isso é muito interessante. Nesse caso, ela era filha de Levi, como está aí pelo artigo definido. Que Deus os abençoe, que Ele nos guarde para sempre. Amém.